Vocês devem ter visto a thumbnail desse vídeo e pensado sobre o tema dele. Bom, e não estão errados. Esse vídeo tem uma proposta mais cultural e diferente dos vídeos convencionais que faço. Bom, só no começo eu aviso que para suavizar algumas coisas, eu vou estar utilizando termos mais formais ou indiretos devido às diretrizes do YouTube, senão ele fica na minha cola. Sem mais delongas, espero que curtam esse vídeo. O que nós entendemos de hentai e ecchi hoje não surge de uma coisa simples ou vazia. Esses rótulos retêm muita história, tradições artísticas e tensões sociais ao longo do tempo. A maneira como se consome, se nomeia ou se debate sobre esses gêneros é fruto de séculos de transformações na relação entre imagem, desejo e narrativa. Novamente, como em todo vídeo de temática histórica nesse canal, é necessário retornarmos às raízes. No ocidente, dizer hentai de certa forma, ou muitas das vezes, evoca um tipo de conteúdo mais adulto e animado, se é que vocês me entendem. No Japão, a palavra é antes um adjetivo que significa perversão ou transformado, e foi aplicada a contextos científicos, psicológicos e também culturais, antes de se cristalizar como um gênero de entretenimento. O termo ecchi vem da pronúncia da letra H, que por sua vez foi tomada pela cultura pop como um tipo de eufemismo para sexualidade leve ou insinuada. Essas duas palavras carregam raízes históricas com a modernidade e muitas outras coisas. Muito antes das imagens animadas ou impressas serem concebidas de fato como um produto de consumo para as massas, existiam tradições de arte erótica no Japão. As shunga são gravuras japonesas produzidas majoritariamente durante o período Edo, entre 1603 e 1868. Essas obras retratavam cenas eróticas entre figuras humanas, por vezes humorísticas, outras vezes íntimas, e circularam de forma relativamente difundida entre várias classes sociais diferentes. O aspecto essencial aqui não é o conteúdo em si, mas o fato de que a representação do corpo em contextos eróticos era um lugar já explorado artisticamente no Japão pré-modernidade. As shunga não eram marginalizadas totalmente, nem categoricamente excluídas do repertório visual da época. Isso serve de prova de que essa relação entre imagem e desejo não é algo contemporâneo japonês, e sim um movimento dentro de uma tradição cultural mais longa. Com a restauração Meiji em 1868 e a subsequente modernização do Japão, há uma importação maciça de valores, regimes legais e normas do Ocidente. Entre essas mesmas importações estão as formas de censura e regulação da imagem do corpo, especialmente em relação ao nu e à sexualidade pública. Ao mesmo tempo, dentro desse campo científico, começam a circular termos como hentai seiyoko, que podem ser traduzidos como desejo sensual anormal. Eu só quis suavizar mesmo o termo aqui. Essa expressão foi usada nos primeiros estudos sexológicos japoneses e marca a significação do termo hentai como desvio ou até transformação no contexto psicológico. Esse uso inicial tem pouco a ver com o gênero audiovisual que viria depois, mas deixa claro que o termo percorreu um caminho semântico envolvendo alteridade e desvio. Já o ecchi surge do outro deslocamento, vem da pronúncia da letra H, como citado, e passou a ser usada como um eufemismo inofensivo para uma coisa mais picante, se é que me entendem de novo. O Oxford English Dictionary reconhece essa trajetória dentro do vocabulário otaku. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão viveu um período de reconstrução, o que ajudou a impulsionar a produção cultural de uma forma intensa. Os mangás, antes destinados principalmente só a crianças e ao público mais jovem, começaram a se diversificar em público, gênero e temática. O termo gekica surge nos anos 1950 e 60 para descrever obras com narrativa mais adulta e realista. Esse movimento é descrito como um contraponto aos mangás mais infantis. Justamente nesse período começam a florescer histórias que incluíam cenas eróticas de uma maneira mais integrada. Em 1970, editoras especializadas em mangás adultos surgem e o erotismo é tratado como um gênero editorial legítimo, ainda que ao mesmo tempo sujeito a censuras e limites legais.
Com o passar das décadas, o conteúdo erótico dos mangás se ramificou em vertentes distintas, e no início dos anos 80, o erotismo migra para outras mídias. A animação erótica tem até ascendentes bem anteriores àquilo que se consolidaria como hentai. Há registros de filmes animados eróticos já na década de 30, mas que circularam de uma forma bem restrita. O ponto de inflexão significativo acontece com o advento dos OVAs nos anos de 1980. Os OVAs permitiram que os criadores produzissem animações diretamente para o mercado doméstico, evitando a necessidade de exibição em TV e a regulação dos horários. Isso abriu uma fresta para experimentações temáticas, incluindo conteúdos dirigidos ao público adulto. Um marco frequente nas discussões acadêmicas e culturais é a série Lolita Anime de 1984, que foi uma das primeiras a explorar explicitamente temas eróticos em formato animado. Embora não seja nem de longe representativa de todo o gênero, essa série ilustra uma mudança de paradigma. Logo depois, nos anos 90, surgiu Otsukidoushi, Legend of Overfiend. Essa obra mistura elementos de horror, fantasia e erotismo de uma forma intensa. E ao ser distribuída em VHS, molda a percepção popular sobre o que o termo hentai poderia significar fora do Japão. Se o hentai cresceu à margem, o ecchi cresceu no meio. O termo começou a ser usado de forma mais ampla nos anos 80 e 90 para descrever obras que usam humor, situações embaraçosas ou sugestão sensual sem cruzar o limiar do explícito. Obras como Lupin III e Cult Honey integraram elementos picantes, leves e humorísticos em suas narrativas bem antes do termo ecchi se cristalizar como um rótulo. Com o tempo, o ecchi se consolidou como um gênero reconhecível, funciona como uma modalidade narrativa que explora tensão sensual, situações sugestivas e humor, sem depender de contexto diretamente explícito. Obras como Love Hina, Tenchi Muyo, Touch Love Ru, High School DxD Shokugeki no Soma causam discussões sobre ecchi no contexto de anime mainstream, que podem ser encontrados em análises culturais e críticas de fandoms. Um dos terrenos mais ricos para entender essa relação entre erotismo e consumo cultural japonês é o nicho das visual novels. Para ficar mais fácil, já tem alguns vídeos falando sobre a história desse gênero aqui no canal, mas o que importa aqui é a categoria eroge, que é a combinação de erótica e mais game, se referindo a visual novels com conteúdo mais explícito. O eroge floresceu no mercado dos computadores pessoais dos anos 80 e 90. Esse ponto merece atenção porque sublinha que o erotismo gráfico não é um fim em si mesmo. Obras como Kenon, Ai ou Clannad mostram que a presença do conteúdo erótico explícito em obras japonesas nem sempre se define como um conteúdo adulto isolado, mas sim integrado a um estilo de narrativa mais complexa, que envolve vínculos emocionais em desenvolvimento de personagens. Outras franquias com raízes em eroge seguiram caminhos diferentes, abraçando nichos específicos e gerando animações voltadas ao público adulto. Um exemplo também é Taimanin, que começou como eroge e se expandiu para diferentes mídias adultas. Com a explosão da internet nos anos 90 e 2000, hentai, ecchi e eroge deixaram de ser algo restrito apenas ao Japão. Sites de troca de informações, fóruns, comunidades internacionais e mecanismos de busca tornaram essas categorias acessíveis globalmente. O fandom discute não só obras específicas, mas também as categorias em si, onde traçar limites entre arte e exploração, entre fanservice e narrativa legítima, ou até entre erotismo livre e objetificação. Fóruns como Reddit, MyAnimeList, fandoms, wikis e blogs especializados promovem debate constantemente. Chegamos ao final, eu quero te agradecer por assistir, peço seu like e sua inscrição. Fazer esse vídeo e pesquisar enquanto eu escrevi o roteiro foi muito interessante. Você não bebeu água ainda? Vai beber, beleza? Bom pessoal, se quiserem mais vídeos assim é só sugerir temas aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Tchau!